Boa noite. Boa noite. Denúncias de corrupção derrubam o ministro da Educação. O mesmo por quem o presidente Jair Bolsonaro disse que põe a cara no fogo. Milton Ribeiro cai 7 dias depois da divulgação do áudio em que o ministro orienta o empenho de dinheiro público para prefeitos indicados por pastores. E de dizer que fazia isso para atender a um pedido especial do presidente Bolsonaro. Em troca da liberação de recursos, os pastores teriam pedido dinheiro e até ouro a prefeitos. O partido do presidente desiste da ação no TSE contra manifestações eleitorais no Lollapalooza. O governo anuncia mudança de comando na Petrobras. Bolsonaro tira o general Joaquim Silva e Luna e indica o economista Adriano Pires. O governo ucraniano diz que reconquistou áreas ocupadas pelos russos. Depois do espanto planetário no Oscar, a academia decide investigar a agressão do ator Will Smith ao comediante Chris Rock. Smith reagiu com violência a uma piada de mau gosto sobre a consequência de uma doença da mulher, Jada Pinkett Smith. O Jornal Nacional está começando. Nos últimos 10 dias, os brasileiros testemunharam um episódio constrangedor proporcionado por autoridades públicas. Um ministro da Educação suspeito de facilitar a ação de lobistas. No caso, lobistas pastores. O país ouviu esse mesmo ministro dizendo a prefeitos que a atenção prioritária a um pastor tinha sido um pedido especial do presidente da República. E os cidadãos ouviram o presidente, por sua vez, dizendo que põe a cara no fogo pelo ministro, dizendo e repetindo. Mas hoje, ao contrário do que tinha afirmado, o presidente Jair Bolsonaro decidiu tentar se afastar do fogo em que o ministro ardia. Neste 10º dia, desde que a imprensa revelou as suspeitas de corrupção no governo, Milton Ribeiro deixou de ser o ministro da Educação e alegou que saía por decisão dele próprio. A sequência de denúncias sobre a existência de um gabinete paralelo no MEC aumentou a pressão política pela saída de Milton Ribeiro. Mesmo sem cargo público, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura tinham trânsito livre no ministério. Costumavam marcar encontros de prefeitos com o ministro. Segundo as denúncias, prometiam facilitar a liberação de recursos da educação para municípios, em troca de favores. Em conversa no fim de semana, aliados do presidente Jair Bolsonaro no Centrão concluíram que a permanência de Milton Ribeiro no cargo era insustentável. Ministros próximos a Bolsonaro o aconselharam a não botar a cara no fogo por Milton Ribeiro. Na quinta passada, o presidente defendeu Milton Ribeiro numa transmissão em redes sociais. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Bolsonaro acabou se vendo obrigado a recuar, a contragosto. Milton Ribeiro foi convocado e compareceu ao gabinete presidencial no início da tarde. Já sabendo de sua iminente demissão, o texto da exoneração já estava pronto desde cedo na Casa Civil. Chegou preparado. Durante a conversa com o presidente, Milton Ribeiro entregou uma longa carta pedindo para sair. Na carta, Milton Ribeiro disse ter plena convicção de que jamais praticou qualquer ato de gestão que não fosse pautado pela legalidade, pela probidade e pelo compromisso com o erário, os cofres públicos. Disse que quando teve conhecimento das denúncias em agosto de 2021, encaminhou de imediato expediente à Controladoria Geral da União para que apurasse as situações narradas pelas denúncias e que, mais recentemente, solicitou também àquela controladoria que auditasse as liberações de recursos de obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Encerrou dizendo que seu afastamento visa, mais do que tudo, deixar claro que quer uma investigação completa e isenta. Uma hora depois, saiu edição extra do Diário Oficial com a exoneração a pedido. A denúncia do dia estava no jornal Estado de São Paulo. Bíblias com fotos de Milton Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.
A TV Globo teve acesso a um exemplar. O pastor Gilmar Santos aparece com a família e assina uma mensagem. Noutra página, Milton Ribeiro e a esposa. O prefeito de Salinópolis, Carlos Alberto Sena, do PL, com mulher e filha. E mais abaixo, a foto do pastor Arilton Moura, que agradece o patrocínio do prefeito para a confecção das Bíblias. As Bíblias foram distribuídas a prefeitos e secretários municipais num evento do MEC em 3 de julho do ano passado, em Salinópolis, no Pará. Milton Ribeiro e os 2 pastores estavam presentes. A crise se agravou quando a Folha de São Paulo divulgou, segunda-feira passada, um áudio em que o então ministro afirmava priorizar as prefeituras indicadas pelo pastor Gilmar Santos e que esse teria sido um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro não contestou a autenticidade do áudio, nem explicou a atuação dos pastores no MEC. Prefeitos confirmaram que Gilmar Santos e Arilton Moura cobravam propina para intermediar a liberação de verbas da educação. As denúncias incluem pedido de dinheiro para custear compra de Bíblias, como relatou o prefeito Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, Goiás. O prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, disse que o pastor Arilton Moura pediu R$15 mil e 1 quilo de ouro para liberar recursos. Mesmo com a saída de Milton Ribeiro, as investigações não param. O inquérito da Polícia Federal, aberto por determinação da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, pode ser enviado à Justiça Federal do Distrito Federal. É que Milton Ribeiro perdeu o foro privilegiado. A PF tem outra investigação a partir de denúncias da Controladoria Geral da União. E o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar os repasses de recursos do MEC a prefeituras. A Comissão de Educação do Senado manteve o convite para o ex-ministro se explicar. A sessão está marcada para quinta. A gestão de Milton Ribeiro também foi marcada por declarações polêmicas e uma debandada de servidores do Ministério. São 28 trocas de ministros em 3 anos de governo Jair Bolsonaro. Uma a cada 42 dias. Milton Ribeiro foi o 4º a ocupar o Ministério da Educação. Professor e reverendo da Igreja Presbiteriana, a escolha dele foi vista, na época, como um aceno a evangélicos e à ala ideológica do governo, que defendiam um nome conservador para o cargo. Na posse, em julho de 2020, Milton Ribeiro fez um discurso em defesa do diálogo e do Estado laico. Disse que queria ouvir acadêmicos e educadores. 2 meses depois, o ministro provocou perplexidade e reações na sociedade civil, entre parlamentares e grupos de defesa dos direitos de pessoas LGBTQIA+, ao relacionar homossexualidade a famílias desajustadas. Em entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, ele foi questionado sobre educação sexual na sala de aula. Disse que era um tema importante para evitar gravidez precoce, mas que não era necessário discutir questões de gênero e homossexualidade. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e princípios. Por causa dessas declarações homofóbicas, Milton Ribeiro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Em menos de 2 anos à frente do Ministério, houve mais afirmações polêmicas. Como em agosto do ano passado, quando questionou a presença de alunos com e sem deficiência na mesma sala de aula, em entrevista para a TV Brasil. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros,
porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. E assim foi. Na mesma entrevista, o então ministro defendeu uma universidade para poucos. Você está cansado de pegar, com todo o respeito que tem aos motoristas, a profissão muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Durante a gestão Milton Ribeiro, houve uma debandada de funcionários do INEP, instituto responsável pelo Enem, e do CAPES, que formula políticas para universidades e a área científica. Servidores do INEP denunciaram ainda uma tentativa de interferência na montagem do Enem, para que não entrassem no exame questões que poderiam incomodar o governo Bolsonaro. A seguir, o governo ucraniano diz que reconquistou áreas ocupadas pelos russos. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio marcou uma reunião para analisar denúncias reveladas ontem pelo Fantástico sobre o vereador Gabriel Monteiro, atualmente sem partido. Gabriel Monteiro tem 27 anos, é ex-PM e está no primeiro mandato como vereador no Rio. Ele tem mais de 23 milhões de seguidores nas redes sociais. Num vídeo em fevereiro, levou uma criança para fazer compras em um shopping. Nele, a menina fala: eu achei que hoje eu ia ficar sem comida, mas hoje eu estou comendo a coisa que eu mais gosto. As imagens originais reveladas ontem pelo Fantástico mostram que Gabriel Monteiro induziu a resposta. Aqui, fala aqui, tio, eu achei que hoje eu ia ficar mais um dia sem comida, mas hoje eu tô aqui comendo o que eu mais gosto. Tio, eu achei que hoje eu ia ficar sem comida, mas hoje eu tô comendo a coisa que eu mais gosto. Hoje, a publicação saiu do ar. O Ministério Público do Rio vai abrir um inquérito para apurar se houve violação de direitos da criança que participou do vídeo. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores se reúne amanhã para analisar as denúncias de estupro, assédio sexual e assédio moral reveladas pelo Fantástico. Essa mulher disse que teve relações sexuais com Gabriel Monteiro. Segundo ela, tudo começou de maneira consensual, mas terminou em estupro. Teve um momento que ele usou força, ele me segurou e foi com tudo. Tipo, me deixou sem saída. Eu pedindo para ele parar, ele não respeitou o momento que eu pedi para ele parar. Esta outra mulher trabalhava na produção de vídeos para as redes sociais. Ela registrou queixa na polícia e contou que o vereador sempre conduzia os roteiros dos vídeos para conotações de cunho sexual e que se aproveitava para passar as mãos nos peitos e nas nádegas dela. Foi começando a passar a mão nas minhas pernas, foi pro banco de trás do carro e começou a me agarrar, me morder, me lamber. Assessores e ex-assessores de Gabriel Monteiro na Câmara afirmam que eram obrigados a trabalhar na casa do vereador, para as redes sociais dele e em vídeos manipulados. Pô, irmão, aqui tá tranquilo, rapaz. A reportagem completa do Fantástico está disponível no Globoplay. Gabriel Monteiro nega as acusações. Eu não cometi estupro contra ninguém, é mais uma tentativa de acabar com Gabriel Monteiro. E disse que não houve assédio moral contra funcionários. Sobre o vídeo com a criança, o vereador afirmou que ajudou a família dela com uma vaquinha. O senhor pode falar aqui nessa reportagem que a vida dessa criança pode não ter sido totalmente modificada, mas ela teve uma esperança. O YouTube diz que as regras do site não permitem vídeos que coloquem em risco o bem-estar emocional e físico de crianças e está analisando o conteúdo das publicações. O Ministério Público também vai investigar o uso indevido de funcionários públicos para fins privados. Já a polícia vai intimar o vereador para prestar depoimento sobre a denúncia de assédio sexual. 6 pessoas morreram e 14 ficaram feridas num acidente no Rio Grande do Sul. Um ônibus e um caminhão bateram de frente na BR-290, em Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre. Em seguida, uma van e um carro também se envolveram na colisão. Morreram o motorista do ônibus e 4 passageiros, todos militares, e uma mulher que viajava no carro.
O governo da Ucrânia anunciou a reconquista de áreas que tinham sido ocupadas pelos russos. As forças ucranianas abriram a 5ª semana de guerra com contra-ataques. Elas anunciaram a expulsão dos invasores em cidades como Trostianets e Boromlia. A retomada do controle deixaria as tropas entre Sumy e Kharkiv. A Ucrânia chegaria mais perto de tentar quebrar o cerco às províncias. E também no norte, funcionários de Chernobyl viram blindados russos atravessarem a Floresta Vermelha. É a parte mais contaminada no vazamento nuclear na década de 1980. Os soldados teriam dirigido sem equipamento de proteção. Os funcionários da usina falaram em missão suicida. Eles explicaram que os militares respiraram poeira radioativa, o que causaria radiação interna. Irpin é uma das cidades mais disputadas, fica a 20 quilômetros da capital. Hoje o prefeito avisou que a cidade está liberada, mas ele não tem dúvida de que a Rússia não vai desistir do subúrbio de Kiev. O Ministério da Defesa da Ucrânia vê os invasores se reagrupando, mas não enxerga avanços. O governo ucraniano acha que eles já não têm mais esperança de capturar Kiev. A capital então tenta encontrar alguma normalidade. O prefeito disse hoje que a cidade tem a difícil tarefa de viver e trabalhar. As escolas da capital reabriram em videoconferência. As aulas virtuais mantêm a educação e distraem da guerra os alunos. O cerco da Rússia tirou esse direito de crianças de Mariupol. A Cruz Vermelha afirmou que ainda não consegue levar qualquer ajuda humanitária à cidade. O prefeito declarou que a Rússia quer varrer Mariupol da face da terra. A vice-primeira-ministra da Ucrânia suspendeu corredores humanitários. Ela disse que recebeu informações de inteligência sobre possíveis provocações russas ao longo das rotas. A Ucrânia acusa a Rússia de crimes de guerra. O procurador-geral daqui do Reino Unido indicou um advogado para ajudar os ucranianos a processarem o Kremlin por violações do direito internacional. Esse conselheiro é ex-juiz do Tribunal de Haia. O presidente americano Joe Biden afirmou hoje que expressava uma indignação moral quando disse que o presidente russo Vladimir Putin não podia continuar no cargo. Biden explicou que a declaração não representava uma mudança na política dos Estados Unidos. Declarou que não iria se desculpar e que a última coisa que ele quer é uma guerra com a Rússia. O porta-voz do Kremlin disse que as palavras de Biden são alarmantes, além de um insulto pessoal. Representantes da Ucrânia e da Rússia vão retomar amanhã as discussões de um acordo de paz. Amanhã em Istambul se negocia e a maior ambição da Ucrânia é o cessar-fogo. É o que diz o ministro das Relações Exteriores. Mas Dmytro Kuleba estabeleceu limites e disse que a Ucrânia não vai negociar o povo, a terra ou a soberania. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostrou aberto a negociar sobre a neutralidade do território do país ontem numa entrevista a jornalistas russos. Só que ele não quer reconhecer as repúblicas rebeldes de língua russa. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que uma reunião entre Vladimir Putin e Zelensky seria contraproducente. A China vê o caminho do diálogo e da negociação como a única maneira correta de resolver a questão ucraniana. Hoje, o jornal americano Wall Street Journal revelou que o bilionário russo Roman Abramovich e 2 negociadores ucranianos teriam tido sintomas de envenenamento durante uma rodada de discussões pela paz na Ucrânia no início do mês. Abramovich participou informalmente das negociações. O jornal informou que ele e os 2 ucranianos estão fora de perigo. Uma fonte da inteligência americana sustenta que não foi envenenamento, mas causas ambientais. A invasão russa até agora custou à Ucrânia quase 600 bilhões em danos à infraestrutura, perda de crescimento econômico e outros fatores. O cálculo é da ministra da Economia, Yulia Sviridenko. Os combates danificaram ou destruíram 8.000 quilômetros de estradas e 10 milhões de metros quadrados de moradias. O primeiro-ministro italiano conversou hoje com o presidente da Ucrânia, que se queixou de que a Rússia não respeita os corredores humanitários. Mário Draghi renovou seu apoio à população ucraniana. Está na Itália a maior colônia de ucranianos da União Europeia, com 240 mil imigrantes. Depois que a guerra começou, chegaram mais 70 mil refugiados.
A seguir, o presidente Bolsonaro muda o comando da Petrobras. O partido dele, o PL, desiste da ação no TSE contra manifestações eleitorais no Lollapalooza. A maior cidade da China entrou em lockdown por causa do aumento do número de casos de Covid. 3.500 só ontem. Em 9 dias, o governo pretende testar todos os 26 milhões de habitantes de Xangai, mais do que São Paulo, Rio, Salvador e Belo Horizonte juntas. Moradores correram para as compras antes do fechamento. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia aqui no Brasil. Bruno Tavares, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 86 mortes por Covid. 5 estados não registraram mortes hoje e o Tocantins não atualizou as informações. Desde o início da pandemia, 659.012 brasileiros perderam a vida para a doença. De ontem para hoje, foram quase 11 mil novos casos conhecidos. O total passa de 29.800.000. A média de casos tem redução de 28% na comparação com 2 semanas atrás. São 29 mil novos casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 39%. São 236 óbitos por dia. Agora a vacinação. Dos brasileiros que têm 5 anos ou mais, quase 80% receberam as 2 doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 46,79% da população com 18 anos ou mais. Os estados que aparecem em verde escuro no mapa são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Até amanhã, Bruno. Em fevereiro, o governo federal arrecadou 148 bilhões e 700 milhões de reais em impostos. É um recorde para o mês desde que entrou em vigor essa forma de medição em 1995. 5,27% a mais do que em fevereiro do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro decidiu substituir o presidente da Petrobras, general Silvio Luna, pelo economista Adriano Pires. A informação foi confirmada pelo Ministério de Minas e Energia. Adriano Pires é o escolhido pelo governo para ser o novo presidente da Petrobras. Doutor em Economia pela Universidade de Paris, ele foi professor do Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, uma instituição particular que coordena projetos e estudos na área de energia. Adriano Pires vai entrar no lugar de Joaquim Silva e Luna. O general da reserva deixa a Petrobras antes de completar 1 ano no cargo. Ele tinha mandato até 2023. Foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro em abril do ano passado para substituir o economista Roberto Castelo Branco no comando da companhia. Vai ser a segunda troca na Petrobras no governo Bolsonaro e pelo mesmo motivo, os reajustes dos combustíveis. Apesar de o presidente da estatal não ter controle sobre os preços, Jair Bolsonaro tem criticado os sucessivos aumentos. A Petrobras tem regra aprovada em estatuto desde 2016, que segue a chamada política de paridade. Os preços no Brasil devem acompanhar os preços internacionais, que são em dólar. Entre a semana em que Silvio Luna assumiu e a última semana pesquisada pela Agência Nacional do Petróleo, por aqui a gasolina subiu 32,5% nas bombas. O diesel, 56%. Em entrevista ao Jornal Nacional no início do mês, Adriano Pires defendeu um subsídio temporário para conter a alta dos combustíveis durante a guerra na Ucrânia. Criar uma política que podia durar 3 meses, 6 meses, enquanto a guerra não esfria, uma política semelhante à que você tinha assim, quando você fez na greve dos caminhoneiros. Então você fazer uma política de subsídio específico. Para que derivados? Principalmente para o diesel e para o botijão de gás. O governo também indicou o novo presidente do Conselho de Administração da companhia. Rodolfo Landim é formado em Engenharia Civil e trabalhou na Petrobras por 26 anos. Entre 2003 e 2006, foi presidente da BR Distribuidora. Desde 2019, Landim é presidente do Flamengo. Os nomes ainda são uma indicação. Adriano Pires e Rodolfo Landim só vão assumir os cargos
depois de serem aprovados pelo Conselho de Administração da Petrobras. A reunião está marcada para o dia 13 de abril. O PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, desistiu da ação no Tribunal Superior Eleitoral contra manifestações eleitorais no festival Lollapalooza. No sábado, a cantora Pablo Vittar se manifestou a favor do ex-presidente Lula. O PL protocolou o pedido agora à noite. No documento, o partido não explica o porquê. Pede apenas a desistência da ação com consequente arquivamento do feito. Ontem, o ministro Raul Araújo, do TSE, tinha atendido a um pedido do PL para impedir manifestações políticas durante os shows do Lollapalooza e estabelecido multa de R$50 mil a cada vez que a ordem fosse desobedecida. A organização do festival recorreu. A decisão sobre a desistência da ação pelo PL cabe ao ministro Raul Araújo. Ele pode acatar o pedido e arquivar o processo ou, se preferir, levar o tema a julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje pela manhã, em entrevista ao blog da jornalista Ana Flor, no G1, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, chegou a afirmar que colocaria o caso para julgamento no plenário do TSE o quanto antes. A próxima sessão do tribunal está marcada para amanhã. Abre aspas. Assim que o relator liberar para a pauta, irei incluir imediatamente. A posição do tribunal será a decisão majoritária da Corte, cujo histórico é o da defesa intransigente da liberdade de expressão. Fecha aspas. Se a ação for a julgamento, trará uma resposta da maioria dos integrantes do TSE sobre como casos semelhantes devem ser tratados no futuro. A determinação de Raul Araújo provocou reações de artistas. Ontem, durante a participação no show da banda Fresno, o cantor Lulu Santos classificou a determinação como censura. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Censura, nunca mais. Muitos artistas também se manifestaram nas redes sociais. Caetano Veloso postou: é revoltante que haja sugestão de punição a um festival de música porque um artista manifestou sua opinião política. Pablo Vittar é ponto luminoso na cena brasileira e a Constituição não proíbe espontâneas manifestações públicas de opinião. As reações continuaram hoje. Em uma nota, professores das principais faculdades de direito do Brasil afirmaram que a decisão do ministro Raul Araújo é inconstitucional e deve ser revista pelo plenário do TSE. Os professores disseram que a decisão ignora artigo da legislação eleitoral, segundo o qual não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E que a manutenção de uma decisão com este conteúdo pode representar um precedente perigosíssimo para a nossa jovem e ameaçada democracia. Por isso, pediram a revogação da medida e a garantia do direito de livre manifestação artística, a fim de restabelecer a normalidade eleitoral que se espera garantida pelo TSE. A OAB de São Paulo também criticou a decisão por considerar que não se pode confundir a manifestação pública do cidadão com pedido de votos em período da pré-campanha eleitoral. Em nota, a entidade afirmou que a liberdade de expressão, por meio da manifestação espontânea e gratuita de ideias, é essencial para assegurar a continuidade democrática e fomentar o debate público sobre eleições. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, enviou uma declaração criticando a decisão do ministro Raul Araújo. Abre aspas. Preocupante a novilíngua do TSE. Censura para esse tribunal é liberdade de expressão. Fecha aspas. A seguir, o ator Will Smith usa redes sociais para se desculpar pela agressão ao comediante Chris Rock na cerimônia do Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu investigar a reação violenta dele. A seleção brasileira enfrenta a da Bolívia amanhã pelas eliminatórias da Copa. Foi dia de dar adeus à Granja Comari em Teresópolis. O último treino no Brasil antes da Copa do Mundo mostrou que o time titular da goleada sobre o Chile vai ter 7 mudanças para enfrentar a Bolívia. Entre elas, as entradas de Felipe Coutinho e Richarlison, que vão substituir os suspensos Neymar e Vinícius Júnior no ataque. Amanhã a seleção brasileira pode bater o recorde de pontuação das eliminatórias desde que a competição passou a ser disputada no atual formato. Antes da Copa de 2002, a Argentina conquistou 43 pontos. Se vencer a Bolívia, o Brasil vai chegar a 45. Uma marca importante, mas que é secundária no momento. Para mim, particularmente, é ver de novo a equipe jogar muito bem. De novo, ela conseguir estrategicamente passar por essas adversidades.
ter o seu futebol representado com qualidade técnica, com posse de bola, claro que não vai dar para colocar o mesmo ritmo. É que o jogo será na altitude de 3.600 metros de La Paz. A CBF planejou uma operação especial para enfrentá-la. A delegação passa essa noite em Santa Cruz de la Sierra, que fica no nível do mar, e só chega amanhã a La Paz 2 horas antes da partida. Quanto menos tempo na altitude, melhor. Essa longa viagem começou hoje à tarde. A seleção deixou a Granja pela última vez antes da Copa por volta de 3 da tarde. Quando voltar para cá, pode ser para colocar a 6ª estrela em cima desse escudo. A cerimônia de entrega do Oscar ontem à noite nos Estados Unidos consagrou um filme que aborda a deficiência auditiva. No Ritmo do Coração, conquistou 3 estatuetas. Uma delas de melhor ator coadjuvante, para Troy Kotsur, que tem realmente a deficiência. O melhor ator do ano foi Will Smith, que nunca tinha ganhado um Oscar. Mas essa conquista inédita acabou ofuscada pelo destempero e pela violência com que reagiu a uma piada de mau gosto sobre a mulher dele. A academia abriu investigação sobre o caso e o Will Smith acabou publicando um pedido de desculpas numa rede social. O comediante Chris Rock subiu ao palco para apresentar o Oscar de melhor documentário e fez piada sobre a cabeça raspada de Jada Smith. Jada sofre de alopecia areata, uma doença que provoca queda de cabelo. Ao perceber que a piada foi mal recebida, Rock disse: "Essa foi leve." Jada revirou os olhos. Will Smith até riu, mas depois se levantou, foi até o palco e deu um tapa em Chris Rock. Durante 20 segundos, a transmissão ficou sem som nas TVs americanas, mas o bate-boca pôde ser ouvido no exterior. De volta à plateia, Smith gritou para o comediante: "Deixe o nome da minha mulher fora da sua boca." Uau, foi só uma piada. No intervalo, os atores Denzel Washington e Tyler Perry pareceram tentar acalmar Will Smith, que enxugava as lágrimas. A expressão da tenista Serena Williams, retratada no filme em que Smith atua, resumiu a surpresa geral do público. Numa rede social, o filho de Will Smith, Jaden, defendeu o pai. É assim que se faz. A Academia do Oscar disse que não aceita violência de forma alguma. A comediante Tiffany Haddish, amiga do casal, afirmou: "Queria ter um homem que me protegesse desse jeito." A atriz Mia Farrow disse: "Foi uma piada, é o que Chris Rock faz. Foi uma piada leve para os padrões dele." A comediante Kathy Griffin fez um alerta: "É um péssimo costume subir no palco e agredir um comediante. Agora, todos nós vamos ter que nos preocupar com quem quiser ser o próximo Will Smith num bar ou num teatro." A atriz Sophia Bush ponderou: "Violência não é ok. Violência nunca é a resposta. Atacar a doença autoimune de alguém é errado. Fazer isso de propósito é cruel. Os dois precisam parar e respirar." Mas uma das maiores críticas veio de Richard Williams, o pai das tenistas, interpretado por Will Smith. Através do filho, ele disse que não sabe de todas as circunstâncias, mas que não aprova que ninguém bata em outra pessoa, a não ser em caso de legítima defesa. Em 2016, Chris Rock já tinha feito uma piada que desagradou ao casal. Jada boicotou o Oscar por falta de indicados negros. O comediante brincou: "A Jada disse que não viria, mas ela nem foi convidada." Na época, Jada disse numa entrevista: "Faz parte do jogo, vamos em frente." Hoje, além de condenar as ações de Smith, a academia disse que iniciou uma análise formal do incidente e vai estudar ações e consequências de acordo com as leis da Califórnia. O Código de Conduta da Academia prevê suspensão ou até expulsão em caso de descumprimento. Foi assunto o dia inteiro e agora há pouco o ator Will Smith publicou um pedido de desculpas numa rede social.
O ator disse que a violência, em todas as formas, é venenosa e destrutiva. Que o comportamento dele ontem à noite foi inaceitável e indesculpável. Will Smith reconheceu que ouvir piadas sobre ele faz parte do trabalho, mas que a piada sobre a doença da mulher foi demais e ele reagiu emocionalmente. Ele pede desculpas diretamente a Chris Rock. Smith reconhece que perdeu a linha e que estava errado. Diz que se sente envergonhado e que as ações não representam a pessoa que tenta ser. E completa: não há lugar para violência num mundo de amor e bondade. Bom, tirando esse episódio lamentável, a premiação do Oscar foi um reencontro com o glamour de Hollywood. A cerimônia grandiosa com teatro lotado marcou uma noite de reestreias depois de 2 anos de pandemia. A guerra da Ucrânia foi lembrada com um momento de silêncio e pelo diretor Francis Ford Coppola. Viva a Ucrânia! Viva a Ucrânia! O talento feminino também fez história na cerimônia. O prêmio de melhor direção foi para uma mulher pelo 2º ano consecutivo. A neozelandesa Jane Campion venceu por Ataque dos Cães, que concorria em 12 categorias. Mas o grande vencedor da noite foi No Ritmo do Coração, uma produção independente que estreou num serviço de streaming e aos poucos foi conquistando o público e os eleitores do Oscar. O prêmio de melhor filme foi anunciado por Liza Minnelli, que comemorava 50 anos de Cabaré ao lado de Lady Gaga. Coda! O filme, que conta a história de uma jovem de uma família de pessoas com deficiência auditiva que sonha em ser cantora, levou os 3 prêmios a que concorria. No Ritmo do Coração também deu ao ator surdo Troy Kotsur o prêmio de melhor coadjuvante. Num discurso emocionante, usando a linguagem de sinais, Kotsur dedicou o prêmio ao pai e se dirigiu à comunidade surda. Esse é o nosso momento. Will Smith voltou ao palco ao vencer o Oscar de melhor ator por King Richard, criando campeãs e, chorando, pediu desculpas aos colegas e à academia. Richard Williams era um feroz defensor de sua família. Neste momento da minha vida, estou sobrecarregado com o que Deus me pede para fazer e ser neste mundo. Não estou chorando por ganhar um prêmio. É sobre iluminar a vida das pessoas. No meio em que trabalho, sou obrigado a engolir abusos e tenho que sorrir e fingir que está tudo bem. Depois de 2 indicações, Jessica Chastain ganhou o Oscar de melhor atriz por Os Olhos de Tammy Faye, no papel de uma teleevangelista que foi perseguida por defender a comunidade LGBTQIA+. Melhor atriz coadjuvante por Amor, Sublime Amor, Ariana DeBose disse que é uma lésbica negra latina que encontrou sua força na arte. Existe um lugar para nós. There is indeed a place for us. Thank you to the Academy and thank you all. Agora tem arte na Globo, tem estreia de novela, vem aí Pantanal. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Botafogo de Ribeirão Preto e Inter de Limeira pela semifinal do Troféu do Interior. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Botafogo e também as últimas notícias da equipe da Inter de Limeira. O Botafogo, que já foi campeão em 2010, vai em busca do bicampeonato. Já a Inter de Limeira, que quase conseguiu se classificar para as quartas de final, jogando fora de casa, vai pra cima porque quer ir pra grande final. Então se você é torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto ou torcedor da Inter de Limeira, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Botafogo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira. A partir das 7 horas da noite,
no horário de Brasília, no estádio Santa Cruz, em partida única, válida pela semifinal do Troféu do Interior. Quem vencer, avança a decisão. Em caso de empate, no tempo normal, a vaga será decidida em cobranças de pênalti. Campeão do Interior em 2010, o Pantera busca o bicampeonato após ter feito boa campanha na primeira fase do Paulistão. Esse desempenho de 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas colocou com a vantagem do mando de campo diante do rival dessa segunda. O duelo em Ribeirão Preto também serve como revanche ao tricolor, que perdeu para o Leão na primeira fase por 3-0 no Limeirão. Depois de brigar pela classificação às quartas de final do Paulistão até a última rodada, a Inter de Limeira ficou fora da disputa principal e entrou no Troféu do Interior, de olho na vaga para a Copa do Brasil. Passou por Ferroviária nos pênaltis, também como visitante, e agora vai para mais um desafio fora de casa, em busca de um lugar aí na grande final. Pelo lado do Botafogo de Ribeirão Preto, o técnico Leandro Zago não poderá contar com o lateral esquerdo Jean Vitor, um dos destaques da campanha do Paulistão. O jogador está suspenso e seu substituto imediato é o Martinelli. Porém, há uma chance de Zago improvisar o meia Felipe Souto na função. Com isso, abriria vaga no meio de campo para Djalma, Mantuan ou até mesmo Tavares. Na frente, a opção deve ser manter um trio mais móvel, sem a presença de um centroavante fixo. Nesse cenário jogariam Dudu, Bruno Michel e o Matheus Carvalho. Então, portanto, a provável escalação do Botafogo deve ter David, Joaquim, Tarek e Joseph, Martinelli, Marlon, Emerson Santos e Felipe Souto, e mais à frente Dudu, Bruno Michel e o Matheus Carvalho. Já pelo lado da Inter de Limeira, ainda sem contar com o artilheiro Ronaldo e outros titulares, como o Rodolfo Filliman, Johnny Douglas e o Galdesani, a tendência é que o Bergantin repita a escalação na Inter. Durante a preparação, o time também perdeu o zagueiro Xandão, liberado antecipadamente para se apresentar a Chapecoense, com quem fechou para a sequência da temporada. Portanto, a provável escalação da Inter deve ter Lucas Frigeri, Matheus Mancini, Renan Fonseca, Tito e Celcinho, Júlio Rusch, Léo Duarte e Lima, Renato Cajá, Thiago Alagoano e Osman. A partida de hoje vai ser apitada por Hilbert Estevam da Silva, vai contar com os assistentes Daniel Luiz Marques, o assistente 2 Robson Ferreira de Oliveira, e no VAR teremos a Daiane Muniz dos Santos. O Botafogo de Ribeirão Preto teve a seguinte campanha, ficou na terceira colocação do grupo C, foram 12 partidas, 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, marcou 10 gols e sofreu 12, saldo de -2. E a Inter de Limeira ficou na terceira colocação do grupo A, 12 jogos, 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 14 gols marcados, 16 sofridos, um saldo de -2. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.